Olá, muito boa tarde. Bem-vindo ao programa Tardeado desse sabadaço, 31 do mês de maio de 2025, finalizando o mês, né? Finalizando esse mês que festeja o mês de Maria. Hoje vamos adentrar nessa área da religião. Hoje vai ser pelo Matheus, que é jornalista, que vai adentrar no contexto do bicentenário da Igreja do Amparo, do Marco Zero, onde começou tudo. Sibeli, fala um pouquinho aí. Quem é esse ilustre que está vindo aí, Sibeli? O Matheus é jornalista, cerimonialista heraldista e design gráfico. É com muito prazer, até que enfim você vê, seja bem-vindo ao programa Tarde, esse momento tão agradável que a gente está vendo tudo acontecer. Para nós iniciar, o que está planejando esse bicentenário, como é que é ser secretário de uma igreja, só uma igreja matriz, que provavelmente possa vir à nossa Basília, né? É uma honra muito grande estar aqui, né? E também essa missão em que o padre José de Pio me confiou, que foi ser secretário executivo desse projeto do Bicentenário, onde eu estou trabalhando com ele e todas as equipes até o ano de 2027. Como você também está participando na nossa área de comunicação. E é com muito orgulho, dedicação que a gente leva esse projeto à frente, mas vamos se aprofundar, tipo assim, o que que tem de novidade, que está por vir, o que que espera desse bicentenário, o que está aí nos bastidores. Temos muitas novidades, principalmente esse ano nós iremos tentar resgatar mais uma vez a novena da padroeira. Como a gente já diz, novenas são 9 noites, né? Ultimamente nós temos rezado apenas um trito em preparação para a festa de Nossa Senhora do Amparo, que é no mesmo dia da cidade, dia 16 de agosto. Mas esse ano nós estamos querendo resgatar a novena da padroeira, com os 9 dias de novena, a festa, um dia de abertura, quem sabe procissão, adoração ao Santíssimo, e diversos momentos como a parte social. Todo mundo pode nos perguntar, bicentenário quer dizer que é do, 200 anos. Assim, é o Marco Zero, de seu tudo, um ponto turístico, visitação. Como foi a criação da igreja, assim, do início até hoje, assim, para povo, assim? A gente tem que aprender a distinguir duas coisas, o que é a igreja da paróquia, assim por se dizer. A instituição paróquia, ela já existia antes da igreja pedra, da igreja física. Então, desde quando existia no Ponte Velho, já se existia a paróquia Nossa Senhora do Amparo. Ela foi criada em 2027, completa 200 anos. Mas a igreja, prédio físico, ela tem a mesma idade da cidade. Se não me falha a memória, 173 ou 174 anos. Então, a instituição paróquia, né, ela vai completar 200 anos, mas o prédio ele só tem 173, 174 anos, que comemora sempre próximo do dia do aniversário da cidade, mas vale destacar que a primeira atividade foi realizada no dia 24 de dezembro de 1852, que foi a missa do Natal do Senhor. A gente sabe que é um momento bem esperado, mas vamos aprofundar para você, na sua concepção, como jornalista, à frente, o que que representa esse bicentenário para você? Chega nesse momento. Olha, é uma emoção muito grande, porque a gente, quando chega numa outra cidade, a gente sempre procura saber onde é a igreja, quando a cidade começou. Em São Paulo, tem no pátio do colégio o Marco Zero. E eu acho que foi uma grande luta do padre José de Pinho já ter conseguido o Marco Zero ali na porta da Igreja do Amparo, já na gestão ainda do saudoso prefeito Firmino Filho. Mas é uma expectativa muito grande, porque quem sabe nesses anos que nós estamos planejando, como eu gosto de dizer, o ano do plantio, nós estamos plantando as sementes para ver em 2027 a gente começar a colheita. Será um ano de muita alegria, porque eu acho que os olhares da cidade toda estarão voltados para a Igreja do Amparo, porque foi de lá que tudo surgiu. A Igreja do Amparo, ela foi a primeira sede do governo municipal, a primeira sede do governo estadual, sede da Assembleia Legislativa, comércio que funcionava ali aos arredores, e é o primeiro e principal prédio da nossa cidade. Como tipo assim, os benefícios que ela vai trazer para a sociedade, de se ela se tornando a bacia futuramente, vai trazer mais turismo, mais visitantes para Teresina?
É um título que está sendo pensado, planejado, almejado, rezado, para, quem sabe, nós ganharmos esse título, né? Mas não para envaidecer, mas sim um título de honraria a essa igreja que é a principal da cidade. E quem sabe, sim, nós já temos projetos com a Secretaria de Turismo do Governo do Estado, projetos com a Secretaria de Turismo do município, e quem sabe a gente possa abrir portas do turismo, porque é muito interessante quando a gente recebe os alunos, quando a gente recebe pessoas de Teresina na Igreja do Amparo, em que elas não sabem o contexto da igreja, elas não conhecem a história da igreja. Então, quando a gente vai contando, a gente vê que as pessoas saem encantadas. Então, talvez que com esse título, né, a ser recebido, a paróquia também, a igreja, possa ter a certa visibilidade, né? Ter uma certa aceitação, mas ainda até mesmo de pessoas que vêm de fora para poder visitá-la. Os projetos, tipo assim, junto para a comunidade, para atrair mais fiéis, tipo assim, quais os eventos que estão em evidente e outros que vocês estão resgatando? Você pode estar fazendo. Bem, nesse mês de maio, que hora finda, nós trouxemos a recitação do terço todos os dias na Igreja do Amparo. Nos jornais da época, da década de 50, de 60, se tem registrado que a cidade parava no mês de maio para sempre voltar o seu olhar para a Igreja do Amparo, onde no dia de hoje se tinha a coroação de Nossa Senhora. Então, assim, eram os grupos da cidade inteira que iam à Igreja do Amparo. Então, foi tímido esse ano, mas a gente percebe que surtiu um certo efeito, principalmente antes das missas de meio-dia. Os grupos estavam rezando, a gente meditando ali no título de Nossa Senhora. E um principal evento, como eu falei no começo, é a novena da padroeira, né? Tendo em vista que a Igreja do Amparo hoje fica ali próximo da sede do poder municipal, que é a prefeitura, ali aquela praça, que é a Praça da Bandeira, ela é muito deserta à noite. Então, talvez seja isso que afaste o povo em não vir para a Igreja do Amparo à noite. Mas estamos pensando em uma nova logística para a novena, em que as pessoas tanto participem da parte religiosa como da parte social, também almejando o resgate das feirinhas. Quem é mais antigo vai lembrar que ali na Praça da Bandeira, na Praça Saraiva, tinham as feirinhas. Então, também é um projeto a ser desenvolvido juntamente com a prefeitura. É um trabalho que o Padre Zé de Pinho pensa muito, não uma coisa fechada, mas sim sempre aberta a trabalhar com os órgãos públicos, também tendo sempre o aval do arcebispo de Teresina, Dom Juarez. Ao longo dos anos, tipo assim, veio mais fiéis, outros grupos resgataram você, tipo assim, o que é que tá mais em sessão agora? O catecismo, assim, a gente vê muito jovem, que a gente frequenta lá, a gente vê que tipo assim, tem muitos projetos voltados mais para a juventude. Tipo assim, esse meio social trouxe essa juventude? Sim, eu acho que sim, porque às vezes as pessoas têm a mania de dizer que a Igreja do Amparo é uma igreja de velhos. Mas a gente tem que lembrar que a Igreja do Amparo, como eu acabei de dizer, foi a primeira igreja da cidade. Então, aqueles paroquianos que não residem mais no centro, eles têm o seu apego afetivo, emocional, em ir principalmente ao domingo à Igreja do Amparo. Então, o que foi que aconteceu? Os idosos vinham, para os idosos vinham, eles precisavam trazer seus netos, seus filhos, eles vinham, e assim o trabalho, eu percebo que tem sido um trabalho de engrenagem. A gente observa, principalmente hoje, na Igreja do Amparo, que principalmente na missa de 9 horas, tem um grande número de fiéis, de um público jovem. E a gente observa o que é que acontece. Os jovens estão chamando mais jovens. Principalmente uma ação que a gente fez com o Padre Zé de Pinho com 1 ou 2 domingos, que foi
missa da posse do Papa, né? Do início do ministério do Papa em Roma. E nós providenciamos uma estampa com a foto do Papa e atrás uma oração e a vida do Papa. Olha, aquilo ali virou uma febre, todo mundo postando no Instagram da paróquia, todo mundo um marcando o outro, e a gente viu que de uma simples coisa a gente conseguiu alcançar um grande número, principalmente de jovens. E, além disso, as mídias digitais, as mídias sociais, a gente percebe que hoje em dia consegue trazer. O que era a grande mídia social naquele tempo? Os sinos, né? Você vai para a missa, tocava o sino. Hoje em dia, o Braga pode me mandar uma mensagem, eu posso mandar mensagem para o Braga. Olha, a novena hoje vai ser com música ao vivo, vai ser cantor fulano de tal. Ah, pois eu vou e vou chamar outro, vou chamar outro. E aí, assim a gente consegue abraçar mais ainda. Eu acho, sim, que as mídias têm ajudado muito, principalmente a juventude. Outro ponto que eu até participo, que eu admiro muito, que está crescendo muito, é a acolhida. É muito notável, tipo assim, a receptividade que está tendo, que não tinha na igreja, que hoje está fazendo diferencial. A Pastoral da Acolhida, que é coordenada pela querida Arli, foi acho que um estalar de dedos que surgiu na Arli, porque eu e a Arli também nós fizemos especialização em liturgia, né? E aí a gente percebe que algumas coisas na igreja que a gente acha que é besteira, tudo envolve a liturgia, principalmente o acolhimento. Como é que eu vou acolher uma pessoa dentro daí? Como é que a pessoa vai participar bem da celebração se eu não fiz um bom acolhimento? Aquele ato da procissão das oferendas, quando a gente vai botar nem que seja R$ 2 dentro da caixinha, aquilo ali é um momento litúrgico, porque a gente está apresentando a Deus que a gente suou por aquele valor para a gente poder doar a Ele. Então, assim, a acolhida, a gente observa que também não é só tanto jovem. A gente tem pessoas de praticamente todas as faixas etárias na acolhida. Tem criança, tem adolescente, tem adulto e nós temos até idosos que se sentem motivados a fazer isso. E a gente observa que antigamente era só na missa de domingo. Hoje em dia nós já estamos tendo em praticamente todas as missas dentro da Igreja do Amparo, tanto de segunda a sexta, tanto 7h15 como meio-dia. A trajetória da igreja e quem está por lá, o secretário, o padre Zé de Pinho, que assim, são muito agregadas, trazendo muitos valores, por isso que está diversificando, né? Você está falando do grupo, está vindo mais pessoas, mais fiéis. Então a gente já vê uma projeção de muita grandeza, né? Que está por vir pela frente. Isso, assim, a gente com o padre Zé de Pinho, uma coisa muito bonita nele, que ele não pensa sempre em algo marcado num determinado ponto. Ele olha aquele ponto e ele vai vendo como a gente consegue chegar, né? E a gente almeja, assim, que a gente consiga agregar mais fiéis para a Paróquia do Amparo. Foi um prazer, é um prazer muito grande estar e ter aceitado esse convite dele em ser o coordenador desse projeto, porque é um projeto que a gente sabe que trabalhar com o ser humano não é fácil, mas é um projeto que é feito por muitas mãos. Então, o padre, eu digo muito, ele é um cabeça. Eu poderia dizer assim que eu sou um elo de ligação com as demais equipes, né? Eu, na minha limitação de tempo e tudo, vou dando a minha contribuição para que a gente possa, assim, trazer as pessoas para conhecer a Igreja do Amparo, saber que o verdadeiro marco zero da cidade não é o que está na porta, e sim o altar da igreja. É a gente conseguir que as pessoas, principalmente nossas autoridades constituídas, elas valorizem a importância da Igreja do Amparo, porque, como eu já disse, a Igreja do Amparo foi o primeiro tudo. O primeiro prédio, a primeira sede da província, a primeira prefeitura, a primeira sede da Assembleia, o primeiro governo, tudo funcionou dentro da igreja, né? Como não se tinha, a cidade estava surgindo e crescendo, então a igreja era o ponto-alvo de tudo. Assim como a Igreja Nossa Senhora da Vitória em Oeiras foi responsável pelo cenário da adesão da independência do Piauí. Então, assim, a gente vê que a igreja
E agora eu falo não pelo lado católico, né, mas pelo lado social e pelo lado de olhar profissional. A Igreja do Amparo é o primeiro e mais importante prédio da cidade. Nós estamos em um prédio também bem antigo, que é o Teresina Shopping, né? O Teresina Shopping vai fazer 29 anos, se eu não me engano. Então, é um prédio de referência. E aqui dentro nós temos esse espaço que está nos recebendo. Então, assim, a gente também tem que dar essa importância e essa visibilidade à primeira igreja, que a ela cabe o título de Igreja Primaz, porque é o primeiro prédio da cidade. Estão nos perguntando os grupos, quem deseja participar de algum grupo, quais são os grupos que está resgatando, está recrutando gente para somar e juntar, trabalhar junto com o movimento da igreja. Olha, temos muitos grupos, né? Como agora nós estamos também em busca de saber a data de criação do Apostolado da Oração, porque é um grupo muito antigo. O Monsenhor Chaves diz no ano de 1925 que é o grupo mais antigo. Se ele diz isso em 1925 e nós estamos no ano de 2025, já tem mais de 100 anos. Temos um grupo também bem antigo, que nós achamos alguns livros, que é a Sociedade São Vicente de Paulo, os Vicentinos. É um grupo que faz caridade há bastante tempo. Então, assim, são grupos que o padre José de Pinho tem observado esse cuidado em resgatar, em sempre agregar novas pessoas, e a gente tirar da cabeça dos jovens que esses grupos são grupos de velhos. Fazer caridade não é coisa de velho. Fazer caridade, qualquer um pode fazer caridade. Mas, assim, a gente tem que saber qual é o carisma do grupo, dos vicentinos, porque esses dias eu lendo, a gente observa três coisas. O apostolado da oração, a Legião de Maria e os vicentinos, eles têm como um pilar a caridade. Os três grupos. Então, assim, não vamos dizer que os vicentinos têm os preferidos deles, mas eles já têm aqueles assistidos, eles já sabem as necessidades daqueles membros que estão sendo assistidos. O apostolado já é mais uma ação de que não acompanha quem faz a caridade. Os vicentinos não, eles acompanham aquela família, aquela criança, aquela grávida, enfim. O apostolado não, ele faz vamos dar um exemplo. O Braga chega e diz: Mateus, eu tenho uma pessoa que está precisando de fralda. Então, o apostolado chega, faz a doação da fralda. Mas depois não tem aquele cuidado de saber se a pessoa está precisando de mais alguma coisa. Já os vicentinos, não. A Legião de Maria, ela já visita os presídios, ela já vai atrás das viúvas, ela já vai atrás também de um certo acompanhamento. E eu faço uma ressalva: o apostolado até faz esse acompanhamento, mas é mais com os membros praticamente do grupo. E nisso, o Padre Zé de Pinho tem visto muito, tem feito convite para as pessoas participarem de outros pastorais, de outros movimentos, mas também desses que são bem antigos, né? A gente tem na Igreja do Amparo livros que são bem guardados, principalmente da Legião de Maria, como dos vicentinos, uma organização que foi feita há muito tempo, né? E também nós temos outros grupos na Igreja do Amparo. Tem o apostolado Alma Redemptoris Mater, que é um grupo de pessoas que são mais ligadas à tradição da igreja, que são eles que preservam aquela missa tridentina do rito romano no dia, todo sábado, às 17 horas. Então, todo sábado, às 17 horas, esse grupo é o responsável de manter viva essa missa na forma extraordinária. Restauração da igreja. Nós estamos passando esse momento, né? O tempo vai chegar o bicentenário, né? Quem quer doar, assim, seja muito bem-vindo. Como e quanto deve doar, quais são as redes de comunicação, as contas. Passa para a galera, vai ter que ter uma alma que caridosa, que queira doar, uma pessoa que tenha poder aquisitivo que possa doar para o Junto da Geração. Olha, a restauração da Paróquia do Amparo já vem há bastante tempo. A gente tem que se atentar, que foi o que eu acabei de dizer, já falei há pouco,
que é um olhar que a gente precisa despertar das autoridades. Eu não vou citar nomes por questão de ética e profissionalismo, mas a gente sabe que existem alguns vereadores e alguns deputados estaduais que já ajudaram e ajudam a Igreja do Amparo com emendas parlamentares. Mas a Paróquia do Amparo ela se mantém viva das ofertas diárias e o que antecede o festejo, que é a peregrinação de Nossa Senhora do Amparo. Esse dinheiro ele é destinado para a restauração da igreja. Então, quando a gente entra na Igreja do Amparo, que vê determinado local parado, que a restauração não está andando, é porque nós não estamos tendo verba suficiente para investir ali, para dar continuidade. E toda doação ela é feita ou na igreja, em cofres específicos que estão lá, ou então por meio de contas, que eu agora não sei de cor, mas que são também disponibilizadas tanto no Instagram da paróquia, como na secretaria paroquial. Aquelas contas elas são destinadas para tudo que entrar nela ser feito os trabalhos da restauração. E vale destacar que desde quando começou a restauração até o prezado momento, o Padre Zé de Pio tem conhecimento de tudo, tem o conhecimento do que entrou, do que saiu, o que está sendo gasto, o que está sendo feito. E isso é o que nos motiva, porque a gente também consegue agora visualizar. Nós passamos um bom tempo com aquele altar coberto, que ali foi o que mais demorou a ter feito, a restaurado, que é o altar Nossa Senhora do Amparo. Então, o altar mor já está pronto, né? A Capela do Santíssimo, a Capela do Batismo ainda está em fase de conclusão, mas nós já temos algumas capelas que estão já apresentando seus sinais de restauração, como é a Capela de São Vicente de Paulo, né? O altar ele era de madeira, o cupim comeu devido ao tempo e etc., mas já foi feito um restauro, uma reforma, e o altar de São Vicente já está no seu devido lugar, assim como já está sendo feito a exposição onde vai ficar o quadro dos bispos e dos papas, né? Vamos ter duas capelas, uma destinada para os bispos e outra para os papas, como uma forma de homenagem também da nossa geração para as gerações futuras. E toda a doação pode ser consultada na Paróquia do Amparo. Nós estamos já quase finalizando. Eu queria que você deixasse um convite para quem queira conhecer, visitar, quem mora em outros bairros, que possa vir à missa dominical ou durante a semana, pontuando um pouquinho na chegada do novo Papa. O que nós podemos esperar? Vou começar pela chegada do Papa Leão XIV. Foi uma escolha muito proveitosa, foi uma escolha muito abençoada realmente pelo Espírito Santo. Tem um ditado na igreja que diz que Deus sempre dá um Papa certo para o momento certo. Então, veremos qual vai ser o legado do pontificado do Papa Leão XIV. E uma coisa que eu gostaria de deixar para todos que estão assistindo é que Francisco foi Francisco, Leão vai ser Leão. A gente não pode querer que o Mateus seja o Braga e o Braga seja o Mateus. Então, a gente não pode ficar querendo que o Papa Leão seja como Francisco. Então, ele vai guiar a Igreja Católica como o seu modo de ser, né? A gente vê que ele é simpático, ele deve ser mais ou menos de uma estatura de 1,50 m a 1,60 m, é um homem pequeno, mas que a gente viu que ele também ama os pobres, né? Ele esteve nas enchentes, ele sempre esteve ali com o seu povo. Então, foi uma escolha também de baita surpresa, porque todos estavam esperando um italiano, né? E aí veio um papa americano, mas eu abro uma ressalva para dizer que ele seria mais peruano, porque ele passou a maior parte da sua vida no Peru e não na América, nos Estados Unidos. E quem sabe não seja o Papa Leão XIV que vai nos presentear com o título da dignidade de Basílica de Nossa Senhora do Amparo, né? Muitíssimo obrigado. Trouxe muita informação, de muita precisão, com muita grandeza. E nós, dentro da religião, que pena que nosso tempo não dá para expandir mais, ele trouxe muito, enriqueceu muito nosso projeto. E pensando nesse momento,
feito e projetado com essa foto e um pouco de tema da Igreja do Amparo. Abre aí, senhora. Antes de abrir, que o Braga me pediu, eu esqueci de dizer, quem desejar, a Igreja do Amparo abre às 6h40 da manhã para a missa de 7h15 e nós fechamos a igreja por volta de 2h15 da tarde, devido à vida paroquial. Nós temos duas missas, uma às 7h15 da manhã e a outra meio-dia, de segunda a sexta. Aos sábados, às 17 horas, missa na forma extraordinária do rito romano e na Capela de Santa Terezinha, na antiga LBA ou ali a Apada, também às 17h30, próximo ao Verdão. E no domingo temos 3 missas, às 7 da manhã, 9 da manhã e 11 horas da manhã. Toda a missa e programação somente pela parte da manhã. Agora eu vou aqui abrir a lembrancinha que o Braga teve a delicadeza de preparar. Ah, muito bonita, gostei. Espaço interno. Vai servir agora para mim também tomar meu café. Beleza, pessoal? Esse é o nosso primeiro momento do programa Tardear. Pensar nesse momento de fé, de contemplar. E você que deseja conhecer, que mora em Teresina, que ainda não conhece, não prestigiou, não foi à missa dominical ou semanal na igreja, na paróquia Nossa Senhora do Amparo, que é o Marco Zé, né, que falamos aqui. Venha conhecer, venha desfrutar desse local aconchegante. Está muito bem. O celebrante que hoje, que é o Zé de Pico, já está mais uns 20 anos lá, né? Não, acho que não está com tudo isso, não. Está com um tempinho, vai chegar lá. É. Pois, muitíssimo obrigado. Em outros momentos voltamos com mais ideia para contar dentro da reforma, já falando da Basílica, quem sabe. Com fé em Deus. Vamos fazer nossa foto.